Em algum momento a gente não conseguiria colocar placa e parafuso. Consegue pensar no motivo? Por que eu não posso? Não, eu consigo fazer incisão normal, consigo ter acesso à luz. Mas por que eu não poderia colocar uma placa e um parafuso? Não, ainda dá. Tem um tipo de placa que a gente consegue colocar em fraturas condutivas. Eu vou explicar também. É porque aquele é um osso humano? Como é que é uma placa? Não, gente, é bem mais simples do que a gente acha às vezes. Quando não pode lançar mão de placas para parafusos, às vezes o paciente não quer. Não, mas eu queria. Às vezes o paciente não quer, ele se nega. Por quê? Porque é contra a religião dele. Porque ele não acredita que aquilo vai dar certo. Então, muitas vezes a gente é impedido pelo próprio paciente de fazer placa para parafuso. Tá? Essa placa para parafuso, lembrando, qual é o material da placa para parafuso? Vocês sabem? Titânio, né? Então é biocompatível, né? Não vai causar nada, não vai ter nenhuma rejeição pelo corpo, o corpo não vai achar que é um corpo estranho, tá? Então essas são as indicações de reduções fechadas de fratura de mandíbula, tá? E tem a situação de ser imediata ou mediata. Qual é a diferença? Imediata, a gente vai fazer a manipulação do procedimento inicial e vai guiar pela oclusão e elementos das arcadas. Ou seja, a gente vai colocar, imagina o paciente está todo quebrado lá, não tenho referência de nada quase. O que eu vou usar de referência? Oclusão. Qual é uma oclusão correta do paciente? Não sei. Não sei como era antes, mas eu sei como seria uma oclusão correta pela anatomia dos dentes. Então isso que vai guiar a gente quando a gente for fazer uma esplintagem ou um bloqueio maxilomandibular, tá? Porque esse bloqueio maxilomandibular vai ser feito com a nossa ideia de posição correta, tá? O que é um bloqueio maxilomandibular, gente? Tem vários tipos. Tem com as amarrias, onde você faz pelos dentes. Tem quando você coloca, por exemplo, 3 parafusos aqui, ó, como se fosse aqueles parafusos de orto, mini parafuso, como é que fala aí? É mini parafuso, né? Você coloca 3 aqui, só que são parafusos bem mais longos. Coloca 3 em cima, 3 embaixo. Faz oclusão e você amarra esses parafusos entre si com fio de aço. O paciente não vai conseguir abrir a boca, tá? Então vai ficar totalmente estabilizado pela oclusão. Tá? E a mediata, que é a redução dentro de 24 horas após o osso fraturado. Tá? Então isso aqui é o ideal, gente, é o paciente chegar na porta do hospital e ele já fazer a cirurgia. Isso acontece em Manaus? Em hospitais públicos não. Em hospitais particulares sim. Tá? Se você chegar lá no João Lúcio, já fiz isso milhares de vezes. Gente. O paciente chegou para mim, eu só fiz o encaminhamento. Caminho para o Adriano Jorge. Aí eu mesmo recebi o encaminhamento para o Adriano Jorge, o meu encaminhamento. O paciente entrava na fila. 6 meses, 7 meses. Aí vira uma sequela de fraturas de mandíbula. Então quando a gente vai fazer a cirurgia desse paciente, já não é mais uma cirurgia de fratura de mandíbula, já é quase uma cirurgia ortognática. Por quê? Porque eu tenho que fazer a refratura daquele osso. Imagina, o paciente ele vai ser fraturado 2 vezes, uma patológica e uma planejada. Então, por isso que as pessoas perguntam, vale a pena a residência da UEA? Não sei, vale? Eles não têm hospital. Né? Você não vai ter muita vivência de fratura fresca, por exemplo. Em Manaus, gente. Tá? Eu não sei como está hoje em dia, né? Pode ter mudado, mas isso é o que eu estava muito nesse meio, eu sabia que não acontecia isso. Redução aberta ou cruenta. Aí sim, a gente vai fazer o acesso cirúrgico. Tá? Esse acesso cirúrgico ele pode ser intraoral ou extraoral. Tá? O que vai dizer se ele é intraoral ou extraoral? O tipo de fratura, a localização, se está infeccionado, se não está infeccionado, se é cominutivo, se é bilateral, se é unilateral. Então aquela classificação lá, ela vem sempre primeiro. Você vai classificar aquele tipo de fratura para poder você depois pensar como é que você vai fazer essa redução. Redução, gente, o nome redução é quando você coloca a linha de fratura na posição inicial. Tá? Isso que é redução. Então eu vou reduzir aquela fratura, vou colocar aqueles pontos na posição ideal. Tá? Então quais são as indicações para uma redução aberta? Redução incorreta da fratura após BMM. Lembra, quando a gente faz o BMM, o bloqueio, a gente
gente vai colocar numa posição que a gente acha que está certa. Só que se aquela posição não for ideal, a gente vai ter que corrigir depois. Por quê? Ela vai fazer a cicatrização na localização errada. Bom dia. Tá? Se tiver deslocamento contínuo dos segmentos ósseos, tá? Fraturas desfavoráveis, tá? Geralmente fraturas em ângulo, por causa do músculo macero, tá? O paciente que não tolera o BMI, o paciente não vai conseguir ficar bloqueado, não vai conseguir ficar 6 a 7 semanas de boca fechada, seja ele paciente pediátrico, paciente especial, paciente que precisa de atendimento muito específico, paciente que mora no interior. Então são esses tipos de paciente que a gente tem que fazer essa redução logo de primeiro. Tá? Então a gente tem dois tipos de síntese. Tá? A síntese nada mais é do que a união desses corpos mandibulares. Tá? A gente tem a odontossíntese e a osteossíntese. O próprio nome já diz a diferença. Na odontossíntese, a gente faz a união pelos dentes, que são com as amarrias, com o bloqueio maxilomandibular, e a osteossíntese são com as placas e parafusos, através dos próprios ossos. Tá? Então, na odontossíntese a gente pode usar amarria, pode associar uma prótese super rígida, a gente vai fazer uma oclusão futura daquele paciente, a gente reduz aquela fratura, copia aquela fratura do jeito que está, faz uma prótese, o paciente vai ficar usando aquela prótese porque vai unir aquela fratura. Hoje, para ser sincero, eu nunca vi isso ser feito, tá? É feito muito antigamente, muito mesmo, tá? Esse bloqueio maxilomandibular, como eu falei para vocês, pode ser feito por parafuso e aparelho ortodôntico também, tá? Na osteossíntese, a gente tem essa fixação diretamente de osso contra osso. Qual que é a importância de ser osso contra osso? Alguém sabe? Qual que é a importância de ser osso contra osso? De não ter espaço nenhum aqui, ó. Qual que é o nome da cicatrização? Quando encosta e quando não encosta. Sendo bem simples esse de modo de falar. Lembra quando a gente faz a sutura do alvéolo e a gente consegue unir as bordas do tecido? Qual é o tipo de cicatrização? Lembra? Professora Juliana não. Professora Larissa, né? Com certeza ela falou isso. Não. De primeira intenção? Não. Nunca falaram isso para vocês? Quando a gente tem uma ferida, gente, seja ela uma fratura, ou um corte, ou uma incisão, e você, para tratar essa incisão, ferida, fratura, você junta as bordas, isso é chamado de cicatrização por primeira intenção. Tá? Quando você não consegue unir as bordas e essa cicatrização ela é feita à distância, é chamada de cicatrização por segunda intenção. Isso aqui vocês vão ouvir muito dentro da cirurgia ainda, tá? Então é importante você saber essa definição. Qual que é a diferença? De primeira intenção, gente, é muito mais rápido. É muito mais rápido. De segunda intenção, você ainda vai fazer colágeno, depois fazer fibroblasto, né? Tem todo um capítulo lá no Hub falando só sobre cicatrização. Tá? Então é importante a gente saber isso também. Tá? Então essa é a importância da gente deixar eles bem juntinhos, tá? E da localização certa. Então na odontossíntese, que são feitas pelas amarrias, tá? É também denominada ligaturas interdentárias. A gente vai ter alguns tipos, né? A gente vai ter interdentária horizontal, intermaxilar vertical, circunferenciais e suspensões. As mais usadas, gente, são essas circunferenciais. E tem uma mais específica que é a mais usada, que é a amarria de Risdon, tá? Ou então, vou mostrar para vocês uma, que é a mais usada em primeiras consultas, quando o paciente chega no hospital, tá? Que é a barra de Ehrlich. Vocês já ouviram falar desse nome? Barra de Ehrlich são duas barras de metais, que é colocado uma barra na maxila, uma barra na mandíbula, e essa barra ela é interligada com os fios de aço. Então, o paciente ele vai ter esse bloqueio maxilomandibular com essa barra de Ehrlich. Então, quando vocês, quem quer cirurgia, entrar na residência, a primeira coisa que você vai aprender é passar uma barra de Ehrlich. Porque o que tem de paciente que precisa que passe uma barra de Ehrlich, gente, é muito paciente. Paciente de fratura mandibular. Tá?
Então vocês vão passar muita barra de Ehlers, quem for fazer exercício. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, interdentário, a gente tem escada, intermaxilar, diaive, guiomensal, rígido, botões de casangiano. Isso aqui são tipos de amarria, gente. Nada mais são do que nós diferentes. Então, maneiras diferentes de você fixar. Então, cada autor deu o seu nome praticamente para essas amarrias. Tá? Então, quais são as vantagens da interdentária? O paciente ele vai ter maior conforto, vai ter diminuição do período de fixação interna, tá? Melhor condição de higiene e nutrição, maior segurança e melhores condições nesse tratamento do paciente politraumatizado. Ele vai conseguir falar, vai conseguir abrir a boca, vai conseguir comer normalmente. Tá? Então, como é que você vai fazer essa amarria? Você pode fazer de maneira direta ou indireta. A direta, esse fio, ele vai ficar diretamente no dente. Tá? Somente com fios de aço aplicado aos dentes. A barra de Ehlers que eu falei para vocês, ela é indireta, porque o fio de aço ele não fica sobre os dentes, ele fica sobre a barra. Tá? Então a barra é um local onde o fio vai apertar para poder apertar os dentes. Tá? Vou mostrar para vocês uma imagem depois para vocês entenderem melhor. Eu só falando assim vocês não vão entender não. Aqui, ó, é bom vocês tirarem foto para vocês saberem como é que são essas amarrias. Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Não vou cobrar um nomezinho de cada um. Eu vou cobrar o que é uma amarria, né? Qual a diferença da amarria para uma fixação com placa parafuso? Aí sim. Mas eu não vou cobrar o nome dessa amarria, como é que ela é feita. Pode perguntar. Se o disponibiliza lá, então. Sim, eu já até mandei o antigo. Alguns eu vou mandar, outros não. Porque alguns têm fotos pessoais. Esse tem foto. Esse não tem foto, mas vou mandar. Tá? Mas aí, qualquer coisa, eu posso fazer um... Só tirar as fotos e mando pra vocês. Tá? Conteúdo. Não tem problema não. Professor, o senhor falou para uma rede mais utilizada era qual? Barra de Ehlers. Oi? Não, isso aqui você não vai encontrar no documento não, você vai encontrar mais no Peterson, no Miloro, né? O que é o livro do Miloro? Miloro é o autor do livro que pegou os artigos do Peterson e fez o livro. Então por isso que falam que por isso que a gente não sabe se é Miloro ou Peterson. Então, depois quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver que são dois nomes. Então, a interdentária você vai fazer com as fraturas sem desvio, luxações dentárias e avulsões dentárias. Por quê? Você vai fazer entre os dentes, tá? Então são mais para esses tipos de fratura. Então o paciente ele vai ter abertura bucal, ele vai conseguir falar, vai conseguir higienizar, vai conseguir comer. Pronto. Então é ideal para o paciente. Só que não dá para usar em todos os tipos de fratura, né? Então a desvantagem, você não vai conseguir fazer um plano oclusal do paciente porque vai ter mais de um fragmento. E ele vai para frente e vai para os lados. Como é que você vai conseguir colocar aquela linha de fratura na posição correta se você não sabe como é que era o objeto do paciente? Às vezes, a gente até tem que pedir foto para o paciente. Como é que você sorria antes? Era mais para cá seu dente? Era mais para lá? Era mais alto? Era mais baixo? O paciente não vai saber não. E essas amarrias são feitas na hora. Às vezes o paciente está bêbado. O paciente não sabe nem o nome dele. Imagina como era o dente dele. Não vai saber. Entendeu? Então, assim, a gente aprende aqui a teoria, gente, mas a prática é um campeão de guerra também, tá? Tem que se virar na hora. Então, aqui é mais para vocês conhecerem mesmo os tipos de amarrias, tá, gente? Não se atentem muito a nome, só se vocês quiserem fazer residência. Isso aqui cai bastante, tá? Nome de amarria, quais são as indicações, quando que é usado, quando não é usado, tá? Essa aqui é uma das mais conhecidas, né? A amarria de Ivy, ou Ivy, né? É somente o fio de aço, ou seja, ela é direta ou indireta? Direta, né? Então você vai aplicar nas duas arcadas de forma direta. Você vai confeccionar uma alça, né? Como se fosse um loopzinho, e vai passar por cima do dente. Vai fazer a alça, vai passar por cima do dente. Vai fazendo isso dente a dente, tá? Então, como você vai meio que abraçar o dente, o que o dente precisa ter? Espaço e uma boa anatomia.
E tem que ter uma. Lembra do nome bossa dental? Tem que ter uma boa bossa dental. Porque senão aquela amarria vai sair. Exatamente. Por isso que existem vários tipos de amarria, gente. Porque não é uma que você vai usar para tudo, né? Então cada situaçãozinha você consegue usar uma diferente, tá? Mas o ideal, lembrando, é já fazer a fixação interna rígida, né? Que é o FIR. FIR, fixação interna rígida com placa parafísica. Então as indicações da AE, fratura de mandíbula sem desvio ou grande deslocamento, por quê? Porque você vai usar o dente, né? Às vezes a gente não tem muita boa coragem no dente para poder fazer uma fratura tão grande, com tanto desvio. Como é que você vai colocar toda aquela tensão no dente? Não dá para colocar, né? Então, fraturas simples e luxações dentárias, tá? Vocês já tiveram aula de fraturas dentárias? Já? A cirurgia passada, né? Quando foi que vocês tiveram? Foi na primeira aula que era aula de, né? Não, Ablação. foi o professor. Foi de implante. Foi Eduardo. Foi o Eduardo. Mas foi esse semestre? Foi semana. É? Então vocês estão frescos, né? Essa Rapaz, era mais lembra? A abdução, essas coisas. Né? O que a gente faz, qual o tipo de escrutagem. Isso aqui é muito usado nas fraturas de mandíbula. Por quê? A gente vai quebrar junto, muitas vezes. Né? Então esse conhecimento que vocês tiveram de fratura dentária é muito aplicado aqui nesse tipo de amarrias também. Porque você vai usar a amarria tanto para fazer a redução da fratura, quanto para fazer a redução da fratura dentária. Tá? Então, aqui a gente tem essa amarria de Gilman e Sauer, tá? Que são aplicadas nas duas arcadas de forma indireta. Também tem a barra, né? E a gente precisa de maior número de dentes possíveis para fazer essa esplintagem. Por quê? Porque você vai fazer com fraturas que tem desvio. Com fraturas que tem desvio, por que tem desvio? Por que ela está com desvio? Oi? Porque ela está recebendo uma força externa. De onde ela está recebendo essa força externa? Para poder se movimentar? O músculo, né? Então o músculo é muito forte. Você tem que fazer essa contra-força. Então imagina tu fazer uma amarria com fio de aço para poder fazer a contra-força de um músculo masséter. Então você tem que ter o maior apoio possível de dentes, se você for colocar só em dentes. Tá? Então, indicações: fraturas com desvio associado aos osteocílios, a ausência de algum elemento dentário para obter bloqueio maxilomandibular e desdentados totais, né? Porque você pode associar essa barra à prótese do paciente. Tá? Apesar de ser muito difícil, a prótese tem que estar muito bem adaptada. E a barra de Ehrlich, isso aqui é importante, tá? Isso aqui provavelmente vai cair na prova de vocês. Primeira questão. Professor, isso aí, todas as amarrias são condicionantes para poder fazer cirurgia ou eles contam como tratamento cirúrgico? Tratamento primário. Às vezes a gente vai fazer cirurgia. Só para confortar, É só para te estabilizar o paciente de uma maneira rápida. O paciente chegou, ele vai sentar na tua cadeira e vai fazer a amarria na hora. Você não precisa acionar o centro cirúrgico, fazer exame radiográfico. Padrão tem que fazer. Primeira coisa. Padrão numa residência boa, gente. Todos os pacientes são feitos amarrias. Tá? Todos. Só não é feita amarria quando você já pode levar o paciente para o centro cirúrgico. Entendeu? Aí Esse você vai é a levar. barra de Ehrlich, como é que é? Ehrlich. 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 Barra de Essa é a Ehrlich. mais usada, né? Essa é a mais usada. Ah, tá. Então, a barra de Ehrlich, aço inoxidável, maleável e de fácil manipulação. Isso aqui é mentira, tá, gente? Fácil manipulação? É. Não é de fácil manipulação. Ainda mais com um R1 que acabou de entrar no hospital. Um monte de gente gritando no seu ouvido. É o R1 que faz. É o R1 que faz. Por quê? O R2 vai fazer lá no centro cirúrgico. E o R3 que vai estar gritando no teu ouvido. A primeira coisa que você vai aprender a fazer é isso aqui. Mais isso. Tá? Então, contornar os dentes pela face vestibular. Isso
Isso aqui tem toda uma ordem, tá, gente? Então essa aqui é a barra de Eres, tá vendo? A barra de Eres, ela é isso aqui, ó, tá vendo? Passa isso aqui e ela tem como se fossem uns filetezinhos que eles são assim, ó. O fio ele vai aqui, vai passar aqui, entendeu? Vocês conseguem entender? O fio ele tá deitado aqui, ó. Esse aqui é o fio. Então o fio vai ser apoiado aqui e ele vai passar aqui, tá vendo? Então é um quadrado que eu vou fazer. Eu vou fazer o nó aqui. Então eu passo o fio aqui, passo aqui, subo, passo aqui, e aqui eu vou fazer o nó dele. Entendeu? E o cara acordado e gritando querendo te bater. Ele vai estar bêbado muita vez. Aí vou fazer outro aqui, vou fazer outro lá. Até ficar, gente, fixo. O paciente ele vai sem falar nada. Tá? Engraçado agora, mas na hora não é. Tá? E tem paciente, gente, que é muito violento comigo. Normal. Imagina, o paciente ele quebrou porque ele caiu de moto. Geralmente moto sem capacete, né? Lembra da aula que eu falei? Então essa barra de Eres é a mais utilizada, geralmente. Às vezes tem lá no João Lúcio, às vezes não. Aí quando tem, a pessoa não sabe fazer. Passa. É porque não tem residente no João Lúcio. Não tem residência. Só no São Tem no 28. A residência da UEA não tem hospital. A UEA não tem hospital. O residente ele fica acompanhando os preceptores da UEA. Por exemplo, o professor Flávio. O professor Flávio trabalha no Adriano Jorge e no João Lúcio, aí eles acompanham. Mas os residentes não são do Adriano Jorge e do João Lúcio, são da UEA. Por isso que tem essa coisinha de ser boa, de não ser boa, de ter. Porque a gente, com residência ser boa, ela tem que ter volume. Volume de paciente. Se você tiver um professor péssimo, um R mais péssimo, e você tiver 1000 pacientes, você vai aprender. Oi? Tem que ir pra guerra. Fazer mesmo. Então por isso que eu falo aqui, aqui mesmo, gente. Começa aqui. Vocês têm que ter paciência. Se fizerem uma cirurgia ou 5 cirurgias, como é que vocês vão aprender mais? Fazendo 5 cirurgias. Então essa aqui que eu falei pra vocês são as roteiras que eram feitas antigamente. Já não são mais tão feitas não. Isso aqui é mais pra vocês saberem que existem, tá? Então o paciente ele vai fazer essa roteira para copiar essa posição aqui, inicial dele. Aí vai ficar fixo, o paciente não vai conseguir falar. Então é geralmente feito em pacientes desdentados. Essa aqui é a prótese com roteiro. Eu vou passar para vocês. Pode passar. Passar, tranquilos. Então aqui, gente, é o bloqueio maxilomandibular. Tá, acho que não está aparecendo lá em cima. Mas as vantagens, tá? O risco de contaminação vai ser muito mais reduzido por conta disso. Tá? O paciente ele não vai ter contato com o meio externo, a fratura, né? Não vai ter contato com o meio externo. É uma técnica simples e o tempo cirúrgico é reduzido. Por que o tempo cirúrgico é reduzido? Consegue imaginar? Eu não ensinei isso ainda. Vocês não têm a obrigação de saber isso agora. Mas alguém consegue imaginar por que eu fazer o bloqueio maxilomandibular antes da cirurgia melhora o meu tempo lá na cirurgia? Porque não vai ter que posicionar, não vai ter que reposicionar para poder começar a cirurgia. Exatamente. O paciente, quando ele vai começar a cirurgia com BMM, ele já vai estar na ideal posição para eu só fazer a incisão e colocar a placa parafuso. Gente, é muito rápido. Se eu vou fazer a incisão, vai colocar a placa parafuso, vai fazer a sutura, acabou a cirurgia. É isso. Quando está feito com bloqueio maxilomandibular. Fratura fresca, que a gente chama, né? Agora, se o paciente já tiver com a sequela de fratura, aí é outra história. A gente vai ter que adivinhar onde era essa oclusão inicial. Tá? Desvantagens do bloqueio maxilomandibular quando feito com parafusos. Possibilidade de perfuração da raiz, obviamente. Excesso de calor pelo instrumental, necrose tecidual. Como é que a gente previne isso aqui? Ó? Excesso de calor pelo instrumental que causa necrose tecidual.
aquela básica lá que vocês aprendem na cirurgia oral também é aplicada em cirurgias grandes. É mesmo preciso. Indicações, fraturas em dentes dentados, porque a gente não vai poder fazer a odontossíntese. Tem dente, como é que vai fazer a odontossíntese? Né? E pode colocar também no pós-operatório do paciente. Contraindicação do bloqueio maxilomandibular com parafusos, fraturas cominutivas ou excessivas. Por quê? Como é que eu vou colocar um parafuso num bloquinho de osso lá que está solto? Não tem como. Né? Fraturas em rebordo alveolar, são muito superficiais. Tá? E ferimentos por arma de fogo. Isso aqui tem que ter um asteriscozinho. Por quê? Ferimento por arma de fogo são duas questões. Uma, por ser cominutiva. Ferimento por arma de fogo, gente, sempre vai ser cominutivo, tá? Não sei se vocês já viram como é um ferimento por arma de fogo, mas fica bem feio. E também tem uma situação em que a infecção é muito maior quando existe a fratura por arma de fogo ou uma lesão por arma de fogo. Então a gente não pode fechar totalmente o paciente, a gente tem que ficar em observação. Então a gente não pode deixar ele com bloqueio, tá? Contraindicação do bloqueio: paciente convulsivo, paciente que ele é especial, paciente alcoólatra. Por quê? Esses pacientes são todos imprevisíveis. São pacientes que vocês não sabem o que eles podem fazer. Eles podem fazer exatamente isso: pegar aquilo lá e puxar com tudo. Gente, vai acontecer. Tá? Idade avançada, saúde geral do paciente e paciente que não toleram restrições. Ou seja, todos esses tipos de pacientes, geralmente, né? Tá. Vocês conseguem ver não, né? Tá? Conseguem ver aqui em cima? Essa é a diferença. A gente vai falar um pouco da fixação interna rígida e não rígida. Tá? Na rígida, pessoal. Tá? Consegue ver aqui em cima? Essa diferença? A rígida, pessoal, ela vai prevenir esses movimentos ao longo da fratura. Tá? Então você vai conseguir colocar ela no centro daquela linha de fratura. Tá? Que nem aquela imagem que estava aqui com aquela placa parafuso. Né? Não sei se vocês vai. Aqui, ó, tá vendo? Então quando a gente faz a fixação interna rígida, a gente não vai colocar só aqui ou só aqui. A gente vai colocar ao longo da fratura, da lesão de fratura. Tá? Para poder a tensão e a compressão ficarem juntas. Tá? Alguém lembra aqui qual é a zona de tensão e zona de compressão? Na mandíbula? Quando a fratura aqui, abre para onde? Abre aqui ou abre aqui? Lá em cima, né? Exatamente. Então aqui vai ter compressão e aqui vai ter a tensão. Porque aqui vai ter a tensão de sair e a compressão de fechar. Entendeu? Então essa é a diferença. Então, a cicatrização da fixação interna vai ser cicatrização óssea primária, ou seja, por primeira intenção. Tá? Aquilo lá que eu falei mais cedo. Tá? Então não vai ter a formação de um calo ósseo. O que é um calo ósseo? É quando o osso ele tenta chegar lá do outro lado. Então ele forma primeiro outro tipo de tecido. Qual é o tecido que ele forma primeiro? Você lembra? Lembra? Oi? Cartilagem do osso. Então o osso, quando ele não está em contato primário, né, lá juntinho, ele vai primeiro formar o calo ósseo, para depois aquele calo ósseo virar tecido ósseo. Tá? Então vai ter essa remodelação até ter a união óssea. Tá? Osteoplastos. O que são os osteoplastos? Osteoplastos e osteoblastos. Oi? Ele faz a quebra, né? E o osteoblasto ele cria, exatamente. Então os osteoplastos eles vão cruzar a linha de fratura, tá? E vai ter vasos sanguíneos e osteoblastos lá criando um novo tecido, tá? Então qual é a diferença da interna para
para fixa, na verdade, né? De rígida para não rígida, é justamente essa mobilidade, gente. Mobilidade intrafragmentar. Tá? Quando eu tenho uma interna rígida, aqueles fragmentos eles não vão se mexer. Que é o que a gente quer. Tá? Agora, na não rígida, é a forma de fixação óssea que não seja forte e rígida bastante para evitar aqueles movimentos intrafragmentares. Tá? Então, essa cicatrização vai ser secundária, tá? Ou indireta. Então, vai ter a deposição de calo periosteal, periósteo, né? Vai ter a reabsorção das terminações dos fragmentos e diferenciação tecidual, que foi aquilo que eu comentei mais cedo, para poder ter essa cicatrização, tá? Fixação funcionalmente estável, então é a estabilidade adequada permitindo função e instabilidade para a união indireta do osso, tá, gente? Entendeu essa parte aqui de rígida e não rígida? Qual que é a não rígida? A rígida não permite função. Função, permite. Todas as duas permitem, tá? Só que para ser uma fixação funcionalmente estável, ela tem que ter esses dois itens, entendeu? Então ele está falando das duas. Tá? Entendido? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, para que é importante também. Load bearing e load sharing. Carga compartilhada e carga não compartilhada. O que vocês conseguem entender com carga compartilhada e carga não compartilhada? Que carga é essa? Pressão muscular? Você falou? Carga oclusal. Fala de carga oclusal no livro. Então, por exemplo, quando você tem uma fratura mandibular e você tem uma linha de fratura e você une aquela linha de fratura, né, faz a redução com placa e parafuso do sistema 2.0, você está uma carga compartilhada. O que é uma carga compartilhada? Em que quando você tem, por exemplo, a oclusão, essa carga, essa força, ela é compartilhada tanto pelo osso quanto pela placa. Tá? Então isso é a ideia de carga compartilhada. Cargas não compartilhadas são quando você usa um sistema maior de 2.3, 2.5, 2.7 milímetros. Isso é a espessura da placa, gente. Tá? E essa placa, ela é não compartilhada, ou seja, toda aquela força oclusal vai ser dissipada somente pela placa. Então essa é a diferença, tá? Quando que a gente vai usar um ou outro? Placas compartilhadas, a gente vai usar numa fratura que seja favorável, que não seja cominuída, tá? Que o paciente ele tenha ainda muito osso disponível. Por quê? Porque eu tenho muito osso ainda para receber carga. Agora, cargas não compartilhadas, que eu vou fazer o uso de uma placa bem espessa, grande, que vai em toda a minha basilar mandibular, eu vou usar em pacientes que têm fratura cominuída, vou usar em pacientes que foram vítimas de arma de fogo, vou usar em pacientes desdentados há muitos anos, em que a mandíbula é atrófica. Tá? Então eu vou usar nesses pacientes onde a mandíbula ela não aguenta mais sofrer nenhuma carga. Porque qualquer carga que ela sofre, ela vai fraturar. Seja uma fratura por acidente, né, automobilístico, queda por fratura, ou uma fratura patológica. O que é uma fratura patológica? Você sabe me falar o que é uma fratura patológica? Eu lembro que eu perguntei isso da última aula. É por conta De um cisto ou tumor, né? Então imagina, gente. Imagina que eu tenho lá um ameloblastoma, certo? Foi o exemplo que eu dei na última aula. E eu faço a ressecção, inclusive é a nossa próxima aula, né? Cirurgia dos cistos e tumores. Se eu faço uma ressecção de mandíbula, só o corpo mandibular, ficou 2 cortos lá, certo? Mas eu não consigo unir, porque eu tirei grande parte da mandíbula. Aí eu tenho que fazer uma fixação interna rígida. Eu vou fazer uma fixação com esses sistemas aqui, ó, 2.3, 2.4, 2.7. Por quê? Porque essa carga ela não vai ser compartilhada mais com os ossos. Ela vai ser só com a placa. Porque eu vou ter uma ponte ali. Vou ter osso, não vou mais ter osso por uns 7 milímetros. Vou ter só placa.
para fazer aquela carga. Então, por exemplo, quando eu fazer a oclusão, aquela carga ela vai passar. Imagina que aqui é o côndilo, tá, gente? O côndilo vai descer para ramo, vem para corpo e aqui é os dentes, certo? Consegue imaginar? Então, aquela carga ela vai chegar aqui nos dentes, vai passar para cá e aqui tem uma ponte. Essa ponte é a placa que vai passar essa carga, tá? Então aqui, ó, carga compartilhada, fraturas que não apresentam estabilidade suficiente para suportar todas as cargas circulares aplicadas à fratura, tá? Que é a carga compartilhada. Requer fragmento ósseo sólido de cada lado da fratura que possa suportar parte da carga funcional, tá? Inclui dispositivos com variedade de sistemas de mini placas 2.0, também mini placas de 1.5 mm, tá? Só que como a gente está falando de mandíbula aqui, a gente só usa ou 2 mm, ou 2.3, 2.4, 2.7. Agora, se fosse fraturas do terço médio, ou terços frontais, né, terços superiores, a gente conseguiria usar placas do sistema 1.5 mm, tá? O professor Lenildo falou isso para vocês? Os tipos de placa? Não? Não, se ele não falou, ainda não vai falar não, tá? Aí eu posso falar para vocês depois, tá? Mas já adiantando, tá? Porque ele falou para vocês do tratamento, né? Do terço médio, só do diagnóstico. Como é que foi essa aula para vocês? Os tipos de fratura, né? Tá. Essas fraturas do terço médio, gente, elas são, voltando um pouquinho, né? Elas são tratadas tanto com o sistema 2 mm, 2.0 mm, quanto com o sistema 1.5 mm, tá? Isso depende muito do tipo de osso que a gente vai estar tratando. Então, na carga suportada, tá? A gente vai ter indicação de fraturas cominutivas, fraturas com interface muito pequenas, atróficas ou perda de porção óssea, que foi o que eu falei, né? O exemplo que eu dei. Fraturas com segmento avulsionado ou ausência de substância. O que é substância aqui? Ausência de tecido ósseo, tá? Então são relativamente grandes. Essas placas, 2.3, 2.4, 2.7, elas são grandes, espessas, e os parafusos costumam ser maiores que 2 mm, tá? Entendido, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tem certeza? Pode perguntar. Professor, você poderia relembrar o que é fraturas cominutivas? Cominutivas? É. Alguém lembra? Estilhaçado, né? É o estilhaçado. Pode falar qual placa é, só por causa da milimetragem? Oi? Posso falar qual placa é, só por causa da milimetragem? Pode. Se alguém te falar que vai usar uma placa de 2 mm, Aí eu sei que é carga compartilhada. exatamente. Mas também tem a opção de você misturar essas placas, tá? Você pode colocar essa placa de 2 mm na parte de tensão e na parte de compressão, que é a base da mandíbula, você pode usar uma placa de carga suportada, tá? Porque lembra lá no início da última aula, quem estava, eu falei que a base mandibular é uma linha que vai ter a carga oclusal dissipada. Lembra que eu falei isso? Essa linha horizontal é onde a carga oclusal vai ser dissipada. Então, se eu for colocar uma placa de carga suportada, eu vou colocar na tensão, que é lá nos dentes? Não, eu vou colocar na base. Entendeu? É mais ou menos isso. Por isso que, quando vocês forem ver imagens de cirurgia, por exemplo, de ressecção de mandíbula, e vocês forem ver as placas utilizadas em uma placa grande, ela não vai estar aqui em cima, ela vai estar bem aqui na base. Não sei se vocês já viram alguma foto dessa. Então sempre vai estar na base, porque ela vai fazer a condução dessa carga, tá? Então tem um tipo específico de placa, que é o sistema de contravamento parafuso-placa. Quando que é usado isso? Geralmente a gente usa o sistema que é parafuso-osso. Tá? O parafuso ele vai ser fixo no osso e juntamente com a placa. Mas nesse sistema é feito o travamento do parafuso na própria placa. Por que isso acontece? É utilizado para não ter, às vezes, contato íntimo entre a placa e o osso, por algum motivo específico. Infecção, a gente não quer tocar naquela infecção, tá? Às vezes a gente tem uma fratura cominuída, tá? Então a gente não tem como fixar no osso, porque o osso está solto.
Então, para a gente fixar aquele osso, a gente vai fixar o osso no parafuso, porque o parafuso vai estar fixo na placa. Então, vai criar essa estabilidade pela placa. A placa, os extremos da placa, eles vão estar fixos em osso, saudáveis. Só que aquele meio, gente, aquele meio pode estar diminuído. Então, aquele diminuído eu vou fazer o quebra-cabeça e vou fixar no parafuso. Só que ele não vai ficar fixo pelo parafuso em si. Ele vai ficar fixo pela placa que o parafuso está fixo. Vocês conseguem entender isso? Conseguiu, né? Então, não há necessidade de contato íntimo, tá? Não há alteração da redução pela inserção do parafuso. Tem menor incidência de complicações inflamatórias, porque quando a gente faz a carga do parafuso no tecido ósseo, aquilo gera necrose, tá? Isso também na aula de implante, não sei se o professor Alanildo comentou com vocês. O professor Alanildo, né, que dá implante para vocês? Toda vez que a gente coloca o parafuso, a gente tem uma carga, que são os newtons. Falou isso para vocês? Falou. Ele falou de mínimo e máximo? Falou. Falou? Qual é o mínimo? 20 anos. Qual é o máximo? 50. Ele falou que 50 é o máximo? Eu acho que o meu implante foi 50, 55. Isso aí é muito debatido hoje em dia, não está errado, tá, gente? Mas, por Nossa. exemplo, eu sou implantologista, né? Eu faço geralmente 80, 75. Mas é. Hã? Eu nem tenho certeza se ele falou 50 não. Eu? Sim, eu tenho certeza que ele falou 50. Eu lembro que ele botou no slide. Ele falou de carga imediata? Ele falou que, por exemplo, às vezes quando ele vai fazer implante, às vezes as pessoas botam 90 e aí tem que diminuir para 20, 30 Exato. no final. Porque quanto maior a carga, maior o N, maior a força Newton, maior vai ser a necrose local. Entendido isso, gente? Então, quanto mais forte você fixa esse parafuso, maior vai ser o potencial de necrose local. Exato. Sim. Exato. Entendido, gente? Então, quanto maior força você faz nesse parafuso, você fixa esse parafuso no osso, maior potencial de necrose, tá? Por isso que tem uma curvazinha lá da força Newton, que você coloca, por exemplo, você vai fazer em 40 Newton lá o implante. Daqui uma semana está metade, né? Por causa da necrose local. Tá? Não tem muito isso. Esse mínimo que a gente fala de força Newton é por causa do componente daquela empresa. Porque o componente daquela empresa pede para fixar o componente a no mínimo 20 ou 32 Newton. Entendeu? Então, exato. Então, se você fizer menos que isso e você for fixar o componente, o implante vai girar. Então, ele tem que estar um pouquinho mais forte que isso para poder o componente não girar quando você fizer. Entendeu? Sim, sempre se ater ao fabricante, né, que você está usando. Aí, gente, a gente também tem um tipo de fixação que é com parafuso leg screw. Esse parafuso leg screw, ele não usa placa, tá? É só parafuso. Então, como é que você vai utilizar esse parafuso? Você vai ter essa linha de fratura, tá? Seja em síntese, e você vai colocar esse parafuso de uma maneira transversal, tá? Quando você coloca esse parafuso de uma maneira transversal, ele vai comprimir essa linha de fratura, tá? Então você vai colocar, nesse caso na CIG, vai colocar um superior e um inferior em forças opostas para fazer essa compressão, entendeu? Então essa é uma maneira de ser feito. É utilizado muito associado a uma fixação com placa e parafuso, tá? Às vezes não é utilizado sozinho não. Tá? Essa é uma visão aqui anterior e essa é uma visão superior, tá vendo como ele tá? Então ele junta essa linha aqui. É igual como está aqui, tá? Você vai utilizar esse leg screw e a força ela vai ser ao contrário, né? Você está levando o parafuso, mas o osso está trazendo. Então vai ser essa compressão. Por isso que vai juntar essa linha de fratura. Entendeu? Exatamente. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Não é questão de ser suficiente ou não. É que são outros métodos. Entendeu? Só que você não consegue utilizar isso em todos os tipos de fratura. Tá? Você tem que avaliar. Porque você tem que ter um ângulo para colocar esse parafuso. Entendeu? Como é que você vai colocar isso aqui numa fratura de ângulo? Você não vai ter uma boa posição para colocar esse leg screw. Entendeu?
Então qual é o... Você tem que ter esse furo deslizante que a gente chama, que é o furo da cortical que ficará sobre a cabeça do parafuso, tendo o mesmo diâmetro da rosca externa, que vai ter essa força de torção, né, que vai ter essa compressão das corticais entre si. Se não tiver essa compressão das corticais entre si, não vai funcionar. Tá? Então qual é a vantagem desse leg screw? Custo-benefício, você vai usar o mesmo material, não vai usar placa. Tá? É muito rápido, gente, muito fácil de fazer. E quando a gente não tem, né, placa, a gente é o mais próximo de uma placa que a gente consegue fazer. Tá? O ideal é sempre usar a plaquinha, gente. Sempre usar. Mas se não tiver, você pode usar só o parafuso. É porque aqui, esse parafuso está muito grande, tá? Mas não é desse tamanho, não. É, não é tudo isso aqui, não. Tanto que aqui parece que perdeu todo o osso, né? Mas não é desse tamanho, não. É só para uma didática, é só para vocês entenderem. Eu não entendi muito bem Como é que foi assim de lá? Então, aqui você tem acesso para colocar tanto aqui quanto aqui, pelo perfil do paciente. Né? Porque você sempre tem que colocar perpendicular à linha de fratura. Certo. Entendeu? Então, se você não conseguir colocar perpendicular à linha de fratura, você não consegue fazer o leg screw. Entendeu? Então, por isso que você não consegue colocar em todos os tipos de fratura, de linha de fratura. Vocês entenderam isso? Tem que estar perpendicular à linha de fratura. Tá? Por isso que ele dá esse exemplo aqui. Ó. Sempre tem que fazer esse ângulo de 90 graus, gente. Tá? Para poder ser perpendicular. Pode ser substituído pela placa? Pode. Você pode fazer placa parafuso. Pode ser uma favorável. Tanto que às vezes é utilizado como associação. Você faz placa parafuso e às vezes você faz o leg screw junto. Ah, sobrou um parafuso aqui, bota aí, vai ajudar. Entendeu? Então, qual é o objetivo desse tratamento, né? Você vai ter a redução da fratura, vai fixar os fragmentos para imobilizar esses segmentos, tá? E você vai restaurar a oclusão inicial do paciente, tá? Tendo feito isso, você não vai ter infecção nenhuma, gente. Então a gente quer prevenir isso, quer prevenir infecção daquele paciente, tá? A gente não quer deixar aquela ferida aberta, tá bom? Então vai minimizar o conforto, vai ter um resultado estético e dentário aceitável, até melhor do que estava antes. O paciente às vezes tem um defeito, entre aspas, né, dentário, de oclusão, que às vezes até na hora da cirurgia a gente consegue consertar. Tá? Põe no lugar. Tá? Às vezes o diastema, tá? Às vezes o diastema a gente consegue consertar. Tá bom? Então, nesse manejo operatório de fraturas mandibulares, a gente tem essa estabilização temporária que eu falei para vocês, tá? Deixa eu só... Então, essa estabilização temporária, ela vai beneficiar essas fraturas com deslocamento. Você não vai fazer isso com fraturas que não têm deslocamento, tá? Esse manejo, essa estabilização temporária. Por quê? Porque ela já está estabilizada quando são fraturas favoráveis. Entendeu? Entendeu isso? Então a gente vai fazer essa estabilização temporária em fraturas com deslocamento, tá? Vai auxiliar no controle de hemorragias e principalmente estabilização das vias aéreas. Lembra? Quando a gente tem uma fratura bilateral, pode acontecer o que pode acontecer com as vias aéreas, né? Qual o movimento muscular? Isso aí vai cair muito na prova de vocês, tá, gente? Isso é a primeira aula. Isso foi a sua primeira aula, né? Foi. Não, dessa questão de estabilização das vias aéreas. Por que a estabilização temporária ajuda nas vias aéreas? O que tem a ver? O que tem a ver? Qual é o grupo muscular que dá a ver? É a que faz o... É com o gás, né? Faz o gás, né? Do nariz. O que vocês estão falando? Achava que era essa estabilização das vias aéreas. Não, estabilização temporária, gente, quando a gente fala de fraturas mandibulares, são as amarrias, às vezes. Temporária. Mas as vias aéreas? Não,
Isso aqui vai estabilizar as vias aéreas porque a gente vai estabilizar a fratura mandibular. Ah, tá. Lembra? É como se fosse tirar o peso. Oi? É como se fosse tirar o peso? Não. Você estava na primeira aula? Não. Tá tentando adivinhar? Pois é. Depois perguntar ao pessoal aí ou ver a outra aula. Tá? Já colocou? Vou te dar só para te entender o que a gente está falando. Quando a gente tem uma fratura mandibular, aqueles pontos mandibulares eles são fixos com o músculo. Tá? Então, às vezes, dependendo do tipo de fratura, o músculo ele pode trazer para posterior a língua ou aquela fratura, lembra que eu falei isso? Aquela parte da mandíbula, e isso pode inviabilizar a respiração por conta da fratura mandibular. Entendeu? Então é isso que eu estou falando. Quando você resolve, quando você estabiliza essa fratura, então você vai estabilizar a via aérea ao mesmo tempo. Vai ter o perigo de... Mas aqui tu está apontando para o nariz. Quando a gente fala de fratura mandibular, é aqui nessa região de orofaringe, tá? De traqueia, tá? A gente até treinou isso, né? Depois vem a aula que tem duas questões lá. Aí é importante saber isso, tá? Então o paciente, quando ele tem essa fratura, gente, no manejo perioperatório, porque o manejo perioperatório é antes da cirurgia, tá? Ele vai ser colocado em dieta líquida total. Por que dieta líquida total? Porque a boca vai estar fechada. Também porque o paciente ele vai ser entubado. Todo paciente que vai ser entubado, primeiro que, por conta disso aqui, ele nem deveria fazer essa dieta líquida. O paciente vai ser entubado, não pode nem beber água. Então, o paciente chegou para você lá no ambulatório da vida, de urgência, emergência, você sabe que ele vai precisar de cirurgia, você não deixa mais ele beber água, tá? Porque ele pode vomitar, se ele for ser entubado. Então, esse é o risco, tá, gente? Vai fazer antibiótico terapia, assim que possível, seja penicilina ou clindamicina. Quando é que a gente usa clindamicina? É quando o cara é alérgico a Penicilina. alérgico a penicilina. Vocês lembram qual miligramagem de cada um? 500 de quanto A contém? gente disse que não está conseguindo achar a resenha. A Clindamicina. gente está procurando, não está achando. Se tu 300? achar, tu fala pra gente, tá bom? A gente difícil. Só que depois de um tempo fica tão automático. Isso aí não é... Num caso como esse, não tinha que ser dose de ataque, não. Por quê? Porque não é para fazer algo imediato. Mas o que tem que ver, o que tem a ver a dose de ataque? Porque a gente não faz dose de ataque quando a gente vai fazer o procedimento no mesmo dia. Porque às vezes a gente faz um condicionamento. Tem várias indicações para a dose de ataque. Pra pegar de 300 Lembra de endocardite, bacteriana? Sim. Então tem toda uma indicação específica. Não é só porque o Tem paciente outra sofreu uma resina que ela falou também, pode ser Dorelê ou Decrilê. Então é de cada paciente. Por isso que eu não coloquei aqui a miligramagem. Vai ser dose de ataque, A Dorelê é melhor, né? isso vai variar. Não é uma receita de bolo. Exato, não é uma coisa fixa. Entendeu? O que é fixo é o tipo de antibiótico que a gente vai usar. Tá? Por que a gente está usando esse tipo de antibiótico? Por que a gente não usa uma cefalexina? Por que penicilina ou clindamicina? É menos tóxico? Oi? É o rotineiro isso daí. Primeira escolha, mas É a indicação, sei lá. É a indicação do antibiótico. Mas por que eu estou indicando esse antibiótico? específica aquela quantidade. Por que a gente usa amoxicilina no adulto? Não, mas tem um motivo para ser a primeira escolha. Entendeu? É o tipo de bactéria que a gente quer e encontra, né? É isso, né? Então quando a gente fala de fratura mandibular, a gente vai fazer geralmente o acesso intraoral. Então por isso que a gente usa penicilina e clindamicina, por causa do tipo de acesso. Se a gente for fazer um acesso extraoral, a gente já vai usar outro tipo, tá? De antibiótico. Tá bom? Então, nesse manejo operatório, a técnica ela vai depender da localização,
da energia, que é a energia, o que que é? É o quão forte foi essa fratura, tá? Se vai ser carga compartilhada ou suportada. Se for suportada, a gente não vai fazer intraoral, geralmente, tá? Se for carga compartilhada, sim. Fixação interdental, qual vai ser a abordagem? Tipo de fixação. Tudo isso aqui a gente vai fazer a pergunta antes de fazer esse planejamento. Então a gente vai planejar fazendo esse tipo de pergunta, tá? Para poder saber se vai fazer uma incisão extraoral, intraoral, qual o tipo de placa, qual a localização. Então tudo isso vai definir o tipo de cirurgia que eu vou fazer, tá? Então, ó, se eu tiver elementos dentários que passam na fratura ou ao lado da fratura, a gente tem dois tipos de indicações para ele, tá? Uma indicação relativa e uma indicação absoluta. Quais são as relativas? Se o dente está com mobilidade, se ele tem interferência na redução, se o dente que está na linha de fratura está me impedindo de colocar a linha de fratura na posição inicial, ele tem que sair, gente. Se ele está me impedindo de alguma maneira de fazer uma cirurgia rápida, mais rápido possível, ele tem que sair. Tá? Se ele está me atrapalhando, tem que sair. Oi? Acorda seu dente. Não entendi. A pessoa acorda seu dente. Pode ser o dente. Mas acorda com a mandíbula intacta, né? É. Então, se ele tiver, por exemplo, patologia pulpar, eu já vou tirar esse dente. Porque ele vai causar depois uma necrose. Entendeu? Depois ele vai ficar necrosado e vai ter que tirar de qualquer jeito. Tá? Isso é relativo. O que significa ser relativo? É que eu vou definir na hora. Depende muito de como vai estar a mobilidade, de se vai interferir, se vai ter patologia, se vai estar muito perto ou longe dessa fratura. Tá? Agora, indicações absolutas, gente, é se tiver mobilidade severa ou doença periodontal, se o dente já estiver fraturado, se ele com certeza vai interferir na redução, tá? E vai sempre associar antibiótico terapia. Então isso aqui é importante, tá? Essa indicação relativa e indicação absoluta. Quando que eu vou tirar um dente quando ele está na linha de fratura? Então é com essas indicações aqui que você vai definir, tá bom? Então as vias de acesso, esse é o extraoral e esse é o intraoral. Alguém sabe o nome desse acesso aqui? Eu falei na última aula. Você falou que é o rosto todo. Qual que é esse aí do rosto todo? Estética. Acesso submandibular ou acesso de vista. Ah, que é o que você falou no início dela, que é o que mais faz. Não, aquilo é a marria de vista. Ah, É o mesmo nome. É a mesma Acesso é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Tá? Então, como é que é feito, né? Extraoral, eu vou ter região posterior com necessidade de amplo campo cirúrgico, ângulo, ramo e côndilo, né? Quando é que eu vou escolher, né? Ser extraoral. Tratamento de sequelas, porque sequelas geralmente eu vou ter que fazer a refratura, né? A ausência de material específico para a via intraoral, fraturas combinativas em ramo, ferimentos por arma de fogo e fraturas em mandíbulas autóctones. Por quê? Porque eu vou ter que expor todo aquele osso, tá? Então eu vou ter que ter uma visão direta. Intraoral, regiões posteriores e anteriores, ramo para frente. Então do ramo para frente, vai ser intraoral, tá? Fraturas simples e ausência de material para acesso extraoral, tá? Então essas são as indicações de vias de acesso. Então eu tenho uma fratura cominutiva extraoral. Eu vou ter que fazer o quebra-cabeça. Arma de fogo extraoral, infecção e cominutiva. Mandíbula atrófica extraoral, porque eu vou ter que ver toda aquela mandíbula. Por quê? Tem um ponto muito importante, na verdade, nessa fratura em mandíbula atrófica. Porque ela pode virar uma fratura cominutiva. Às vezes eu vou acessar intraoral uma mandíbula atrófica, eu faço tanta força nela que ela fratura em vários pedacinhos. E aí, ela... Entendeu? Aí já era. Então, tratamento campo fechado ou incluente, né? Lembra que eu falei no começo da aula? Vai consistir na imobilização do bloqueio maxilomandibular. Então, quando a gente vai fazer
aberto, a gente vai fazer a via de acesso, seja extraoral ou intraoral. Tá? Agora, quando a gente vai fazer fechado, não vai ter via de acesso. Então, a gente vai fazer amarria, vai fazer prótese. Sendo em adultos, vai fazer 5 a 6 semanas de bloqueio maxilomandibular e criança 3 a 4 semanas. Por quê? Exatamente. Então, a gente vai fazer a redução, um deslocamento mínimo dos fragmentos, né, se for fechado. Dente colocados em posição normal, mais realinhamento. Isso aqui vai ser do nosso conhecimento como cirurgião clínico geral. Tá? Depois de ter o alinhamento dos fragmentos ósseos, a gente vai ver realmente se esse bloqueio maxilomandibular foi um sucesso. Tá bom? Aqui, ó, aqui vocês conseguem ver um pouquinho melhor na barra. Tá? Mas aqui o que ele quer mostrar mais? É essa fixação por mandíbula em síntese, tá vendo? Vocês conseguem ver isso aqui? Então, geralmente, como é que é feito esse tipo de redução? Você coloca uma barra aqui, tá? E você vai fazer interdental, com fio de aço. E aqui embaixo, em vez de você colocar um X-screw ou uma placa de parafuso, você vai fazer dois acessos, né? 2 perfurações. E nessas 2 perfurações você vai passar o fio de aço. Você vai literalmente fazer um nó. Literalmente isso. Vai pegar os 2 pontos mandibulares, você vai colocar eles perto, você vai colocar 2 perfurações, você passa um fio aqui, ele vai sair aqui e você dá um nó. Esse tanto de fio de aço não tá vendo? Oi? Esse tanto de fio de aço é de infecção, não tá nada. Não. Quer dizer, acontece, né? Acontece. Aí você vai girar até ficar super fixo. Aí você tira. Você tira a pontinha aqui. Que nem ponto. Sutura. Não. Se você amarrar bem ele, fixar bem, e você tirar até o limite, ele não vai soltar. Se você tirar muito, ele vai soltar. Às vezes acontece. Você fez toda a força certinho. Você vai cortar aqui, aí é uma mandibulada. Aí você tem que fazer de novo. Tá, gente? Então, intraoral. Só que, gente, quando a gente faz o acesso intraoral aqui, região vestibular, isso aqui tudo fica aparente. Tá? O lábio do paciente fica aqui embaixo. Você consegue ver o aumento do paciente todo. Relaxa. Vou mostrar para vocês mais forte disso. Como está nessa aula? Oi? Pode acontecer por anestesia, mais pela fratura. Porque o forame mental é como se fosse um caminho para a linha de fratura. Às vezes fratura aqui e essa linha ela segue o forame. Entendeu? Aqui foi o que a gente conversou um pouquinho, gente, dos tipos de fixação. Então às vezes a gente consegue fazer uma splintagem, uma odontocíntese junto com placa e parafuso. Às vezes a gente consegue colocar 2 placas aqui. Que tipo de placas são essas? Suportada, compartilhada. Compartilhado. Quantos milímetros são geralmente? 2 milímetros, né? Essa placa aqui, gente, eu falei para vocês na última aula, mas agora eu vou falar um pouquinho melhor. Isso aqui é a placa de Champy, SHAMPY. Ela é o tratamento usado em fraturas de ângulo, geralmente, ou nessa região de corpo. Tá vendo? Essa placa de Champy, qual que é a diferença dela? Geralmente, quando você tem uma linha de fratura, você coloca uma placa em região de tensão e uma placa em região de compressão. Nessa aqui de Champy, você só coloca essa placa na região de tensão. Você não precisa colocar uma placa aqui embaixo. Tá? Você pode colocar se você quiser, mas essa aqui já é o suficiente. Tá? Então essa aqui é a placa de Champy. Tá bom? Leg screw e a amarria. Em sentido de redução de fratura. Tá bom? Entendido, gente? Os tipos de fixação são muitos, né? Aí você me pergunta, qual mais utilizado? Esse aqui.
que são os mais utilizados. Esses aqui, na verdade, né? Professor, o suportado aí, quer dizer? Oi? O suportado, deixa eu compartilhar. Aqui, na verdade, não está mostrando. Sim, vocês vão ter. Vocês vão ter. E você, elas não vêm assim certinho. Vocês têm que fabricar ela na hora. Cortar ela, entendeu? Você tem um cortador de placa e um dobrador de placa. Você vai dobrar a placa no momento certo. E tem uma especificidade para você fazer isso. Para você fazer essa ordem de dobrar a placa. Você dobra primeiro a placa na horizontal, depois na vertical e depois você torce a placa. Você nunca vai fazer isso ao contrário. Então, por exemplo, na placa de champi, tá vendo que ela não é reta? Tá vendo que ela é torcida? Exatamente. Então você vai primeiro. Ela segue a curvatura. Ela segue, exatamente, ela tem que seguir a curvatura. Então você vai primeiro fazer a dobra horizontal, né? Para depois fazer a vertical, para depois fazer a distorção. Então essa é a ordem, tá? Isso também está em prova. Tá? Seja de residência, já às vezes perguntam. Como é que eu fiz para decorar isso? É o sinal da cruz ao contrário. A gente não faz vertical, horizontal. Exato, é isso. Eu só consegui fixar assim. Exatamente. Mas hoje em dia já fiquei mais tranquilo. Vocês querem um intervalozinho? Com calor, Tá quente mesmo. Mande mensagem para a coordenação diminui o ar. Alguém liga a luz aí, por favor. Júlio, liga a luz. Eu postei mensagem Nossa. nada. E Roberto, eu comprei R$70, eu aprendi do lacrado. É E a resina, tu conseguiu? Eu vou te mandar a minha nota fiscal. Tá, manda pra mim que eu vou comprar. É porque a maioria dos materiais a gente já tem. Eu queria saber só se tu ganhar alguma coisa. Não tá nem parecido.